Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, o segundo evangelho do Novo Testamento. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Eu gosto muito também do Evangelho de Marcos, porque ele foi escrito para os romanos. Romanos que desenvolveram uma cultura militar histórica e que entendem ou entenderam muito bem sobre a importância de servir com qualidade, a importância de ser assíduo, exato no seu serviço. Marcos capítulo 8. Marcos, que foi discípulo de Pedro e relatou, no primeiro evangelho que foi escrito, foi o evangelho de Marcos, não está em ordem cronológica, por isso que é o segundo, mas o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, e escrito para os romanos, para que eles entendessem na linguagem dele o que Jesus veio fazer. Jesus veio carregar os nossos fardos. Ele é o servo perfeito. E o símbolo é esse aqui, ó, o cálice, a cor azul, isso é a cura que vem do céu, aquele que veio carregar as nossas dores, aquele que levou sobre si as nossas enfermidades. Amém? Capítulo 8, versículo 22 ao 26, diz assim a minha tradução. Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe impôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Assente-se, por favor. Não entre na aldeia. O nascimento de Jesus é o segundo toque de Deus aqui na terra. A Bíblia descreve como o primeiro Adão, ele caiu. O segundo Adão, que é Cristo, ligou o homem a Deus, ou religou o homem a Deus. Esaú representa Esaú representa alguém que desligou ou que não valorizou a sua bênção, alguém que vendeu, mas Jacó representa alguém que valorizou a bênção, alguém que valorizou a herança. Você vai ver no Velho e no Novo Testamento vários tipos de Jesus, e aqui tem mais uma tipologia a respeito de Cristo, sobre o segundo toque de Deus para a humanidade. Por que, pastor, precisou de um segundo toque? Porque o que Deus faz nas nossas vidas, muitas vezes, é por etapas. Os evangelhos, os 4 evangelhos escritos, eles são relatos do carinho de Jesus, relatos do seu falar, dos seus gestos, da sua maneira amável de lidar com um homem tão machucado. Na época em que Jesus veio à Palestina, ela estava subjugada pelo Império Romano. Suas políticas, suas orgias, o seu modo pagão de viver. E também o homem não tinha apoio nos religiosos da sua época, porque o primeiro toque foi impressionante, mas o que gerou, pastor? Gerou religiosidade. E o que é religião? É reunião da região para algum propósito. Existem várias religiões, mas o interessante de tudo isso é que, às vezes, você encontra uma pessoa que tem uma vida, desculpa a expressão que eu vou usar, uma vida alarmada, uma vida desperdiçada. Aí vai para uma igreja, mas aquele tipo que é só um senso religioso. Aí essa pessoa sai de um extremo e vai para um extremo, para o outro extremo, que é aquele extremo que a pessoa continua uma aberração, só que agora com costumes. Sai do extremo e vai para o outro. Continua insuportável para todo mundo, só que agora sem se embriagar.
sem se embriagar. Só vira uma ou um julgador, um cobrador, só vira alguém que é na verdade, um legalista. E foi a classe que Jesus veio repreender. A vida dos fariseus era uma vida luxuosa, regalada e distante dos necessitados. Aí você pode falar para mim assim, pastor, mas vou falar uma coisa para você. Tem muitos religiosos hoje que têm uma vida exatamente como dos fariseus, regalado. Muitos pastores. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. No Brasil, por exemplo, não tem 10% dos pastores que são desse jeito, que alcançaram mídia ou que não, né, mas que tem uma vida regalada desse jeito. Eu estou no meio de muitos pastores, de convenção de pastores e para todo qualquer lado. Olha, 85, 90% dos pastores têm uma vida de aperto, uma vida de entrega, uma vida de renúncias. Você olha os recados, as mensagens para cima e para baixo, você vê as igrejas lotadas de milagres, mas às vezes quando um cai, é notícia para tudo e qualquer lado. Pode ter 200 milagres, 200 testemunhos para contar, mas se tiver um escândalo, o que vão dar atenção é para o escândalo. Aqui o cenário é diferente. A vida religiosa, não havia expectativa nenhuma com relação a ela. Não havia amparo nenhum para os problemas, pelas doenças, para as crises conjugais. E que coração de um pai que vê uma carência dessa e não toma uma atitude? Jesus, ele tem visto as suas dores, ele tem visto os teus momentos de crise, as suas revoltas, ele tem visto você, por isso é muito importante você entender que você está aqui hoje, somente porque, de alguma forma, ele se revelou dentro de você. De alguma forma, ele usou alguém para estender um convite. De alguma forma, ele tem alcançado você para que você abaixe a tua guarda. Porque, realmente, se ele não se revelar a gente, não há como a gente vir entregar um culto a ele. Não há como a gente permanecer. Não há como a gente entender. Jesus, quando ele veio, ele até disse para Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês. Quantas vezes, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não me quiseram. Agora vocês não me verão mais, até que digam, bendito é aquele ou aquela que vem em nome do Senhor. Bendito é esse convite que você recebeu. Jesus mesmo disse, olhando para aquelas almas cansadas, em Mateus 11, 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma cansada, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui eu vejo um título para Jesus, o amparador. O amparador. Um dos grandes significados do ministério de Jesus é que ele valorizava mais pessoas do que coisas. Jesus fez muitos milagres. Por onde ele passou, ele melhorou a vida de pessoas. Por onde ele passou, ele reformou a ideia de Deus. Meu irmão, talvez eu me dirijo a alguém que tem uma ideia de Deus apenas por um senso religioso. Porque tem uma referência errada de um religioso ou uma religiosa chata ou chato. Aí acha que Deus é assim, acha que Jesus é assim. Meu irmão, a multidão seguia a Jesus voluntariamente. E detalhe, seguiu Jesus até um deserto. Seguia Jesus por onde ele ia. Por quê? Porque Jesus era chato? Não, porque ele era a resposta. Ele era amparo para o necessitado. Ele era cura. E o livro de Marcos, ele registra 2 milagres exclusivos de Jesus que não aparecem nos outros evangelhos. Um é a cura de um gago. E o outro é a cura de um cego de Betsaida. A palavra Betsaida significa casa da pesca. Foi ali que nasceu Pedro, foi ali que nasceu o irmão de Pedro, que também virou apóstolo, André, e outros que tinham uma tradição marítima. Ali foi que se visualizou uma multidão de milagres. Mateus 11, 21, Jesus repreende aqueles lugares. Ele fala, ai de ti, Corazim,
Ai de ti, Betsaida, porque se fossem realizados os milagres que foram feitos aqui, em Sodoma e em Gomorra, eles tinham se convertido. Mas ai de vós, porque terão mais duro juízo. Mais duro juízo. Por quê, pastor? Porque milagres não garantem conversões. Milagres não garantem arrependidos, mas arrependidos garantem milagres. Betsaida virou uma sede religiosa. Betsaida ficou fria, via milagres, mas não se arrependia. Porque nem sempre milagres geram arrependimento, como eu disse, mas todo arrependimento verá milagre nas suas vidas. Deus não quer só te curar, Deus não quer só resolver os problemas da sua casa, Ele quer que você entenda que o seu caminho não é bom, quer que você se arrependa, pois Ele não quer só curar você, Ele quer salvar a tua alma. O milagre serve para conhecê-lo como Salvador, mas, meu irmão, Ele sabe onde dói a sua alma, Ele sabe como você está. Esses 2 anos aí que tivemos de pandemia, você viu pessoas assim incríveis morrerem, e o que doía em muitos de nós é que a pessoa às vezes não recebia uma homenagem, não tinha um guardamento especial, e nem nada, como tantos até famosos, ou pessoas que contribuíram tanto na sociedade. Quando eu estava convidado lá em casa, e ficava aquela oxigenação subindo e descendo, aquele mal-estar, aquela coisa toda, eu pensei comigo, se eu piorar, e se eu for? Como é que vai ser? Eu não vou escutar nenhum, ele faz falta. Eu não vou escutar nenhuma homenagem. Eu não vou ver nenhum choro. Eu não vou observar a minha ausência em lugar nenhum. Nada. A única coisa que eu vou ter é a resposta da minha relação com Deus. A única festa que eu terei é o meu relacionamento com Deus. É só isso. É só isso. Serão respostas e tantos questionamentos aqui. Então a vida religiosa, ela não vai trazer essas respostas. A vida religiosa, ela só vai trazer um legalismo. Ela só vai trazer para mim e para você um conjunto de pesos e tudo mais. Meu irmão, entenda uma coisa. Betsaida era um vilarejo com o mesmo problema que nós encontramos em muitas vidas e em muitos lugares. Apenas uma tradição. Uma tradição de ir ao culto e depois vai para casa. Uma tradição de, eu faço a minha parte religiosa e depois eu continuo minha vida daquele jeito, sem temor. Mas Jesus, ele veio para quebrar tabus. Jesus, ele veio, meu irmão, para cumprir uma nova aliança. Trouxeram a Jesus, quando viram os milagres, trouxeram a Jesus, a Bíblia diz, um homem cego. E aí você percebe onde há avivamento, onde há Jesus, aí você percebe por quê, pastor? Porque levaram alguém a Jesus. E perguntaram para Jesus, o senhor pode tocá-lo? O senhor pode tocá-lo? E a Bíblia diz que Jesus pega na mão daquele cego e o leva para outro lugar, para longe daquela aldeia, para fazer um milagre ali, para poder tocá-lo. E eu me questionei a respeito disso. Também lembrei de um hino, né? Basta que me toque, Senhor, para minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Lembra dessa? Tocou-me Jesus de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Meu
irmão, Jesus leva ele para fora da aldeia. E a Bíblia diz que Jesus, com a sua saliva, toca nos olhos daquele homem. Primeiro ponto que me chama a atenção. Deus quer que você saia de alguns ciclos. Deus quer que você saia de algumas filosofias. Deus quer que você saia de algumas ideias. Senão Jesus não tinha tirado ele do meio daquela aldeia, do meio daquele tipo de tradição, do meio daquele ciclo que deixava ele ou ela envolvido por uma ideia que não deixava a sua vida desenvolver. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Todos esperavam apenas um toque para aquele homem enxergar. Mas Jesus pede primeiro, segura na mão dele e o leva para fora daquela aldeia. Jesus quer curar por etapas. E Ele quer transformar a nossa rotina. Ele quer mudar a forma como nós enxergamos a vida. Mas algumas filosofias de ideia não nos deixam enxergar a realidade da vida. Por isso, eu lembro até uma vez que eu estava perto de uma pessoa e a pessoa estava escutando uma mensagem desses coaches. Eu não sou contra coach, gente, peraí, tá? Mas tem alguns que eu sou, algumas mensagens. E a pessoa ficou até brava comigo, porque estava escutando, e eu falei, isso aí não é mensagem de salvação. Isso não é mensagem de salvação. Isso é mensagem para o ego. Você, se valorize, você, porque você, porque você. E Jesus fala, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Jesus tem que ser o centro. E algumas mensagens, porque você, as pessoas, coisa mais linda de Jesus, é você. Um negócio demais, assim, demais. Eu falei, ih, cara, esse negócio só vai atrapalhar. Jesus quer tirar você desse senso religioso, que na verdade massageia o ego, te isola, te deixa perdido, e daí chega numa altura da vida, você está sozinho, isolado, e culpando todo mundo. Mas quem se isolou foi você. É igual a Isaías, apontando para todo mundo daí, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Porque fulano, porque ciclana, todo mundo, e bate na mesa. Esse senso religioso, essa tradição terrível, leva a pessoa a se machucar. Você quer ter uma vida vitoriosa, meu irmão? Então se prepare para as etapas do toque de Jesus. O primeiro toque, ele significa o Velho Testamento, onde as pessoas viam milagres, onde as pessoas viram o mar se abrir, onde as pessoas viram coisas incríveis, e logo após, estavam idolatrando um bezerro de ouro. Onde as pessoas viam, tinha uma provisão incrível de Deus, daqui a pouco já estavam querendo matar de novo o pastor da igreja, Moisés. Você está entendendo? O primeiro toque é quando a pessoa não enxerga o valor de uma alma. Porque enxergava o quê? Jesus olhou para ele e perguntou, o que você está enxergando? Eu estou enxergando as pessoas como se fossem árvores. Como se fossem árvores. Esse tempo atrás, isso já aconteceu algumas vezes comigo já. E daí alguém, dentre várias perguntas, vários questionamentos, alguém entrou no carro e me perguntou assim, você não fica frustrado? Você, olha aí, o que aconteceu? Ajudou, e agora aí, roubou você, aprontou isso aqui, fala mal, e ameaça, e fala não sei o quê, e de novo. Aí teve o caso de uma pessoa que eu agendei 6 vezes para internar, me deu pialo. E na última vez que eu estava, foi aquele transtorno todo e aquela situação toda que leva de um lugar para o outro, gasta o dia inteiro com aquilo e tudo mais. No carro, alguém me manda uma mensagem e eu só respondo assim, você sabe o valor de uma alma? Você sabe o valor de uma alma? Porque algumas pessoas só enxergam outras pessoas distorcidamente, mas não enxergam a alma. Não enxergam a alma. Aí a gente vira só aquele ciclo religioso intolerante. Sabe aquele ciclo religioso? A igreja, ela não é pessoas que olham de fora para dentro. Esse aqui pode entrar, esse aqui não pode. Esse aqui sim é cristão, esse aqui não é. Olha lá, cortou 3 dedos do cabelo. Vai para o inferno. Vai sair sangue do cabelo. Olha lá. Aquele ali cortou o cabelo. Ih, rapaz. Olha aquela dali. Pastor, peguei e estava lá, e escutando, e não sei o quê. Ih!
A igreja não é de fora para dentro. A igreja é de dentro para fora. A visão da igreja, ela sempre foi e sempre é de dentro para fora. Uma visão de alcance, uma visão que enxerga as almas, uma visão que fala a linguagem do oprimido, do cansado. Porque você vai lidar com as feridas das pessoas, e quem está machucado tem um jeito especial de lidar. Você se especializa em lidar com feridas humanas, por quê? Porque Jesus disse que uma alma vale mais do que? Do que o mundo inteiro. Do que o mundo inteiro. O primeiro toque de Jesus, ele vai nos trazer o choque de que Deus existe, de que eu preciso me voltar para Ele. Engraçado que às vezes você acha que a tua solução vem de um jeito e vem de outro, né? Quem está com Jesus sempre experimenta algo novo. Eu vejo como árvores. Quero dizer para você que às vezes nasceu numa igreja, que conhece Bíblia, que conhece uma tradição, você está enxergando, mas ainda não é direito, porque você precisa ter o segundo toque de Jesus na tua vida. Jesus quer tocar os teus olhos e fazer você enxergar aquilo que está embaçado. Pastor, sabe que quando eu olho para aquela pessoa, sabe o que eu enxergo? O quê? Uma água. Eu olho para aquela pessoa, o som do nome dessa pessoa me dói o ouvido. Eu chego na igreja, por exemplo, no templo, é uma irritação. É uma irritação. Eu olho para aquelas pessoas ao redor, pastor, eu tenho vontade, às vezes, me jogar na frente de um carro, só para não ouvir, só para não ver. E é um drama, é uma situação, por quê? Porque ainda essa pessoa está no centro da sua vida. Jesus não está no centro dessa vida. Não está no centro. Tudo que a gente faz, tudo que um cristão faz, é para que as pessoas entendam o seu valor em Cristo. Tudo que a gente faz, seja regular um microfone, seja se comportar numa porta de um templo, preparar uma mensagem, o jeito de se vestir, não é por causa da tolerância, não, eu estou dizendo para você que eu me importo com você, que eu quero servir você melhor. O jeito que uma irmã se veste, às vezes uma cristã, naturalmente, que não fica daquele jeito, a vaca, aquela, né, ela está dizendo, eu respeito o teu casamento. Se você estiver em crise no teu casamento, eu respeito o teu casamento. Mais ou menos assim. Mas a pessoa que é religiosa, ela enxerga as coisas de uma forma embaçada. Não enxerga direito. Vive causando confusão para lá e para cá. Vive tentando tirar proveito de pessoas para lá e para cá. Meu irmão, se prepare, porque cada dia vai ser uma etapa. O ministério de Jesus está do teu lado aí. O ministério de Jesus está ao nosso redor. A obra dele é completa. E a Bíblia diz que então Jesus foi e lhe tocou a segunda vez. Segundo toque, segundo ponto. E você enxergará o que ele enxerga, da forma como ele enxerga. Jesus quer te fazer pescadores de homens. Você sai do centro, você se nega, e é Ele que vem para o centro da tua vida. Você deixa várias vezes as tuas emoções de lado. Você deixa teu orgulho de lado. Você deixa, às vezes, a tua timidez, a tua quietude de lado. Porque alguém precisa ouvir falar desse Jesus. Se eu perguntar para você aqui, quem é cristão aqui? Todo mundo vai levantar a mão. E se eu perguntar aqui, quantas pessoas já foram curadas através de uma oração tua de imposição de mãos? Se eu perguntar para você aqui, quantas pessoas já foram libertas de espíritos malignos pela imposição das tuas mãos? Está escrito, Jesus disse, aquele que crer em mim, estes sinais o seguirão. Em meu nome curarão enfermos, em meu nome expulsarão demônios. E quando ele fala pisar sobre serpentes, quando ele fala sobre pisar escorpiões, ou mesmo algo venenoso que comer não fará dano algum, está falando sobre as armações do inferno que iremos superar por milagre de Deus. Isso está acontecendo na tua vida? Ou você ainda só tem um primeiro toque religioso, que fica dando nota para o altar, que fica dando nota para as pessoas, que vai, eu vou porque eu preciso receber alguma coisa.
Eu vou porque eu estou triste, então eu quero estar alegre, eu quero estar melhor. Eu quero estar isso, eu quero que me sirvam, eu quero que sacie o meu ego, eu quero me sentir bem. Me sentir bem. O segundo toque de Jesus, pouco importa como que você se sente, o que importa é o que você decidiu. Watchman, num dos livros dele, ele diz que o inimigo número 1 do cristão são os sentimentos. Eu vou repetir. Ele diz que o inimigo número 1 dos cristãos são os sentimentos. Para curitibano isso aí é de boa, né? Parece que eu não tenho inimigo então? Capaz. O inimigo número 1 do cristão é os sentimentos. E alguns acham que Deus está falando com ele ou com ela porque ele está se sentindo bem. Eu senti de Deus, irmão, de você me dar um presente. Ou eu senti de Deus de te cobrar aquele dinheiro. Eu senti de Deus que você vai me levar para comer uma pizza hoje. O segundo toque de Jesus, ele vai te trazer a ótica de Cristo, de uma vida entregue, uma vida voluntária, de uma vida, meu irmão, que entende sobre o plano de eternidade, que entende o peso das coisas. Se hoje fosse o último dia, ou fosse a última semana da tua vida, e ó, olha para mim aqui, ó, pode ser, pode ser, não se assuste, não importa a idade, fosse a última semana da sua vida, você soubesse disso, como que você viveria? Como realmente viveria? Porque faculdade vai passar, trabalho vai passar, juventude vai passar, vida sexual vai passar, tudo é isso aí, meu irmão, vai passar. Você reparou quando as pessoas morrem? Ninguém fica ligando para muita coisa, não, a pessoa fica com saudade da pessoa. Era um rabugento, mas amava ele. Era engraçado, mas faz tanta falta. Só de eu saber que estava ali, ó, mais ou menos assim, o valor de uma alma. E nós estamos falando de eternidade. E como que está a tua preparação? Como que está a tua vida? Terceiro ponto, para eu finalizar aqui. Ele quer te sarar, mas isso tem mais propósito do que só o teu bem-estar. Ele está te condicionando ao segundo toque, meu irmão. O que ele está falando aqui? O que Jesus falou para esse homem depois do segundo toque? Não volte à aldeia. Ele fala, vai para a tua casa. Olha para cá. Volta para a tua casa, mas não vá para a aldeia. Aquele rapaz não morava naquela aldeia de Betsaida. O que ele estava fazendo ali? Sabe o que acontece? Quando você fica no primeiro toque, aquela vida religiosa e coisa e tal, daqui a pouco você começa, mas sabe o que é? Não tem nada a ver aquilo, não tem nada a ver aquilo do lado. E a gente começa a ser envolvido, e começa a envolver, e começa a entrar em umas ideias do, tem nada a ver, não tem nada a ver, a hora que a pessoa é só um golinho, se é um golinho porque, afinal de contas, pastor, aquela desculpa assim, sabe, mais Elvis, assim, pastor, aquelas, afinal de contas, ninguém é de ferro, essa desculpa, ou aquela assim, afinal de contas, só se vive uma vez, não é? Afinal de contas, Deus me conhece, sabe do meu coração, eu não sou uma pessoa ruim, eu pago as minhas contas, eu cuido da minha família, entendeu? E a pessoa volta para a aldeia, volta para aquelas velhas manias, devagarzinho, para aquele velho plano, e sempre o quê? Sempre culpando outras pessoas que vivem em um sistema religioso, ou fazendo questão. Porque quando a pessoa, presta atenção, quando a pessoa não quer servir a Deus, ela vai arrumar qualquer pretexto. E se você veio para a igreja por causa de pessoas, você vai sair da igreja por causa de pessoas. Se você veio por causa de Cristo, meu irmão, você vai ganhar outras pessoas. Você vai levar pessoas até Cristo, e isso é a diferença. Pegaram na mão daquele cego, levaram até Jesus, pediram para que Jesus tocasse ele. Isso é a vida de um cristão. Quem que você está trazendo até Jesus? Quem que você está envolvendo até Jesus? Porque tem pessoas clamando ao redor, pedindo o toque dele, e o toque dele é você. Como assim, pastor? É eu? Lá no hospital onde eu trabalhei, o Jorido vai lembrar desse daí, o pastor ali. Tinha um rapazinho que cuidava de carro, né, lembra? Ele era meio, desse jeitinho assim. E daí o outro pastor chegou para ele e falou assim, irmão, o que ele falou? Você é a expressão de Jesus, foi alguma coisa assim, né?
Você é a expressão de Jesus. Um pastor olhou para ele e falou, misericórdia, irmão. Mas ele não estava falando daquele jeito, né? O Joãozinho falava cuspindo na gente, uns dentes encavalados no nariz e coisa. Brincadeira. Mas, na verdade, quando um homem brinca com o outro assim, ele está dizendo, te amo, cara. Mas o que eu estou dizendo é que o Joãozinho aceitou Jesus também, com aqueles pastores ali. Foi bem recebido e tudo mais. Mas quando a gente ama alguém, as pessoas estão clamando ao nosso redor, e nós somos o toque de Jesus na vida de alguém. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. E quando Jesus segura aquele pão na mão e ele divide o pão, ele fala, fazer isso em memória de mim. Ele está dizendo, olha, aprenda sacrifício comigo, que você se arrebenta, que você se machuca às vezes para alimentar o outro. Que as pessoas não são geradas, o cristão não é gerado na barriga, o cristão é gerado no ombro de alguém. E que se você quiser ser um cristão, tem que aprender a negar a si mesmo e tomar a sua cruz, porque você vai gerar alguém no ombro, e gente dá trabalho, gente. Gente, você levar a pessoa para a igreja, sabe o que é? Eu levo, daí tem que ficar explicando tudo. E aquele camarada, olha a vida dele, pastor. Daí ele está desse jeito, e fala mal, e quer que pague conta, e vai ficar urubuzando a gente, e quer que fique assim, quer que fique... Alma dá trabalho. Eu já nem pergunto, tudo bem? Porque senão a pessoa para no meio da conversa e fala, sabe que... E começa a falar. Eu já tenho coisa demais na minha vida. Meu irmão, a gente nunca vai parar de ter problema. A gente nasceu para resolver problema. Mas eu estou falando para você de coisas eternas, de alguém que precisa receber o toque de Jesus. Não volte àquela aldeia, não volte àquela velha mania, não volte àquelas ideias, não volte para aquele campo, não volte àquele tipo de filosofia, porque Satanás é rasteiro e ele quer atrasar você. Ele quer atrasar você, para que você não viva a vida que vale a pena. A vida de cristão é uma vida cheia de desafio, não tenha dúvida. É uma vida como de tormentos como de qualquer outra pessoa. Porque a tempestade ela vai vir para quem é cristão, para quem não é cristão. A tempestade ela vem para aquele que construiu a casa sobre a rocha e aquele que construiu a casa sobre a areia. A vida do cristão ela é assim. Vai vir do mesmo jeito, mas a vida do cristão, a diferença de construir a casa sobre a rocha, é que ela vai permanecer. Que Cristo vai honrar. Que de uma forma ou outra existe um propósito ligado ao céu que é muito maior, e que Deus vai chegar como em Atos 9:16 ali para Ananias e vai falar, eu é que sei o quanto deves padecer pelo meu nome, e Satanás no meio dessa história ele fica perdido, porque ele vai tentar de tudo, e Deus permite até onde vai, até onde não vai, mas tudo glorifica a Deus no final, e tudo é para o nosso bem no final, e para toda a eternidade, não tenha dúvida. Venha valorizar pessoas mais do que coisas. Se acalme, porque é uma fase. Não se empolgue, porque é uma fase. Jesus quer te tocar. E todo aquele que é tocado por Jesus tem uma mudança de rumo na sua vida. E essa mudança, esse passo, ele muda a direção da nossa finalidade, da nossa caminhada. Meu irmão, olha para cá. Jesus quer que você toque num cego. Jesus quer que você chame alguém que está sofrendo e não enxerga. Jesus quer que você convide alguém que está aéreo nessa vida para que vá até Ele. E pode ter certeza que Ele vai curar essa pessoa. Se coloque em pé em nome de Jesus. Enquanto eu falava para você, tem algum nome, alguma pessoa que veio na sua mente? Enquanto eu falava para você sobre o primeiro toque, o segundo toque, tem questões religiosas na tua vida que te limitam e te travam assim? Ah, pastor, porque sabe a ética e não sei o quê. E aí, que te limitam ao evangelho? Existem alguns religiosos que eles dizem que mulher não pode pregar o evangelho, que não existe pastora, que mulher não pode levar a palavra. E enquanto ficam falando essas besteiras, a fundadora da Quadrangular, a Aimee Semple McPherson, comprou uma rádio, a primeira rádio evangélica do mundo.
pregou, hospitais foram fechados momentaneamente por causa da quantidade de cura que se houve. O quadrangular está em 156 países. E mulher não prega o evangelho? É mulher ou é homem que prega o evangelho? É o Espírito Santo na vida de alguém. Bendito é o que vem em nome do Senhor. E Jesus quer te usar aonde Ele te semeou. Talvez você está sendo perturbado por um vizinho, convida ele. Talvez você está atormentado por alguém, convida essa pessoa, faz uma oração por essa pessoa. Não seja covarde em ficar só reclamando, dizer, eu oro no meu quarto só. Mas de alguma forma Deus te dará uma estratégia. Para de ser religioso, para de olhar para você e dizer, mas eu sou muito indigno. Quem de nós é digno? Quando você olha para Jesus, é Ele que é digno em nós. Amém? Põe a mão no teu peito assim, fecha os teus olhos. Jesus vai condicionar o segundo toque na vida de alguém. Jesus vai condicionar você na vida de alguém. Você vai ter iniciativa hoje. Você vai se posicionar a partir de hoje. Ele vai usar a tua vida. Ele quer te dar o toque de cura. Ele quer te dar o toque de libertação. Ele quer usar as tuas mãos. Ele quer usar a tua boca. Ele quer ter você como acesso. Isso, com a mão no teu coração. Tem alguém aqui em nosso meio, permaneça com os teus olhos fechados. Tem alguém aqui em nosso meio que quer aceitar esse Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Pastor, eu quero mudar de vida a partir de hoje, eu quero começar. Só levantar a tua mão direita lá em cima. Você que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém? Levanta a mão lá em cima. Amém? Isso, quero que os pastores estejam atentos e chegam próximos. Amém? E eu quero fazer uma oração com você agora. E você vai apresentar o nome de algumas pessoas. Santo Deus, Pai de amor, o Senhor sabe e testificou nos seus corações sobre a vida religiosa, sobre a vida do segundo toque também, a vida cristã, sobre a vida tímida e a vida ousada. Pai, de pessoas que não enxergam e precisam te ver e precisam receber a sua cura, pessoas que também não estão valorizando, mas que o Senhor pode revelar o valor de uma alma. Então, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, dá um segundo toque na vida deste rebanho, na vida dessas pessoas, o segundo toque, Pai. Oh, Jesus Cristo, talvez há pessoas aqui que dormiram na fé e vieram para uma apresentação apenas. Dá o toque, Pai. Tira todo esse orgulho, essa resistência. Afasta dessas desculpas da aldeia e atrai para a tua vontade, meu Deus. Assim, meu Pai, eu peço ao Senhor agora a cura dessa religiosidade que não salva. Eu peço, Senhor, a transformação desta vida, para que a timidez seja colocada por terra e para que a fé seja maior do que essa timidez. Assim, meu Deus, Pai todo-poderoso e fiel, eu peço o teu poder, eu peço a tua graça, eu peço a tua palavra viva, movendo as atitudes, em nome de Jesus. E todos digam amém.